Ora, cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral. Domingo, dia 22 de Abril, o Varzim acaba de jogar, o Rio Ave está a jogar e nós cá estamos então para vos acompanhar neste final de tarde de domingo e como sempre com o João Couto, que esteve então, digamos que atento ao jogo do Varzim desta tarde contra o Cova da Piedade. O Varzim que começou por estar a ganhar por 1-0, mas, João, as coisas não correram bem, ou terão corrido, porque o Varzim acaba de trazer, precisamente lá do sul do país, um pontinho, não é? E já não é mau. E já não é mau. Um pontinho, podia ter conquistado os 3 pontos, mas assim não é, porque o Varzim jogava fora de casa. Isto num jogo entre equipas que naturalmente necessitavam de pontos, tal como o Varzim, porque as contas ainda não estão fechadas, faltam 3 jogos. Pior está o Cova da Piedade, naturalmente, que tem 42 pontos, o Varzim tem 44. O Varzim, do ponto de vista matemático, ainda não está salvo. Portanto, há 9 pontos em disputa, há apenas 6 pontos, 6 pontos a dividir o 17º classificado, que é o primeiro, digamos, cair ao play-off, neste caso a União da Madeira, que pode ser ultrapassado pelo Sporting amanhã, no jogo que tem em atraso, e que aí poderá ficar só a 5 pontos. Portanto, com 5 pontos, 39-44, o Varzim ainda tem 9 pontos para serem disputados, portanto, significa que ainda não está safo. Exatamente. Portanto, a manutenção ainda não está garantida, mas está quase. Também não vamos dramatizar, está quase. E portanto, o Varzim foi até à Cova da Piedade, não caiu na cova, conseguiu safar-se num jogo onde existe esta curiosidade. Um golo para cada lado, ambos de grande penalidade, para um lado e para o outro, com faltas onde o árbitro apenas e só seguiu um critério. E quando os árbitros chegam a esse critério, que é um critério único, as coisas estão bem. Não há que criticar, penso eu, por este motivo ou por aquele. Se o árbitro entendeu que em faltas semelhantes seria a mesma punição, a partir daqui o critério é uniforme. É isto que se pede aos árbitros, que tenham. Marquem para um lado e marquem para o outro, mostrem para um lado e mostrem para o outro, da mesma forma. E, portanto, foi um jogo até agradável, onde, portanto, o Varzim acaba por marcar logo aos 20 minutos, é o Stanley, um cruzamento para o interior da área, onde o Stanley, ao rodar, é tocado e, naturalmente, cai. O suficiente para ser marcado o penalti, e, naturalmente, discutível, é sempre discutível, estas questões. E, portanto, o mesmo Stanley acaba por fazer o 1-0. O Varzim, tem alguma pressão, mas é uma pressão relativa. O Malele, por exemplo, tem o 2-0 nos pés, acaba por não conseguir, mas o que é facto é que o Varzim chega ao intervalo a ganhar por 1-0, o que é muito bom, mas atenção que ainda faltam outros 45 minutos. Não levou muito tempo que o Cova da Piedade chegasse ao golo do empate, também, como já dissemos, de grande penalidade, e portanto isto trouxe, digamos que, alguma verdade ao jogo. Houve mais equilíbrio, houve também mais Cova da Piedade, no sentido de tentar enervar a equipa do Varzim, não o conseguiu, aliás, porque aos 57 minutos o Capucho, o treinador do Varzim, faz logo 2 alterações, com a saída do Rubem Macedo e do Malele e as entradas do Rantelas e do Babasek, mas isto pouco ou nada trouxe em termos de melhorias. Depois o último a sair foi o Stanley, um Stanley que é um moro de trabalho, onde eu não diria que desgasta uma defesa, mas chateia, e de que maneira uma defesa. Portanto, na troca, no último quarto de hora praticamente do fim, com a entrada do Diogo Ramos. Até final, as coisas, ficaram, digamos que, mais equilibradas. O Cova da Piedade tenta, como eu disse, enervar todo aquele futebol do Varzim, mas o Varzim manteve-se sereno, e então os últimos 10 minutos houve que aguentar uma maior pressão por parte dos cova-piedenses, como assim se chamam, e portanto o Varzim acaba no fundo por aguentar e conseguir um pontinho, nada mal. Como disse, faz 44 pontos, faltam 3 jogos. Dos 3 jogos, 2 são em casa, o Sporting B já na próxima jornada, portanto no próximo domingo, 4 horas da tarde, e a Académica de Coimbra no último jogo do campeonato aqui na Póvoa. Mais complicado para o Varzim. Naturalmente interessa mais a Académica, porque a Académica ainda está ali na parte de cima da tabela classificativa. A Académica tem 60 pontos. Ainda está com ideias. Ainda a coisa poderá chegar lá, está a 5 pontos do Nacional.
4 pontos do Nacional, melhor dizendo, e portanto ainda poderá conseguir ali um lugarzinho, uma segunda vaga, porque na primeira o Nacional já não deve dar hipótese. E portanto, dos 3 jogos, Sporting e Académica em casa, e a última visita à Ilha da Madeira pelo meio, portanto, para visitar o Nacional. São estes os jogos que faltam a este Varzim. Naturalmente que quanto mais depressa a manutenção for conseguida, melhor. Varzim, como sabe, está no chamado período eleitoral, com 2 listas, a lista A de Pedro Faria, a lista B de João Gomes. Era aí que eu ia já a seguir, e digamos que esse período eleitoral vai afetar a equipa do Varzim? Não. E depois, a nível eleitoral e politicamente falando, no campo futebolístico, como é que estão as coisas para as eleições que se realizam no próximo fim de semana? É no próximo sábado. É no próximo sábado, com a abertura das urnas de manhã, creio que às 10 horas, e o fecho é por volta das 17 horas, portanto às 5. Não, Rui, não interfere nada em termos porque o Varzim é um clube como é, não é? Pronto, não é um clube grande. Um clube grande suscita sempre maior interesse em volta de tudo aquilo, porque, como nós costumamos dizer, maior é o nau, maior é a tormenta. E, portanto, não. Em termos de equipa de futebol, pensamos que não. O trabalho mantém-se, naturalmente, o objetivo também, neste caso, é a manutenção. Ambas as listas têm vários pontos de vista que no fundo não diferem muito uns dos outros, apenas pequenas alterações. Eu diria que o discurso de Pedro Faria é um discurso mais profundo, mais conhecedor, lidera toda esta realidade há meia dúzia de anos. Portanto, Pedro Faria é conhecedor de uma outra realidade que não João Gomes, que naturalmente quer, através dos seus trunfos, das suas cartas, que tem algumas cartas para lançar, quer naturalmente fazer com que esta campanha eleitoral seja o mais falada, o mais aguerrida possível. Há coisas que nós discordamos numa lista e também na outra, elas, digamos que estão iguais, compete aos sócios agora definir, escolher. Portanto, aquilo que se querem a continuidade ou se querem a mudança. Portanto, o que está em causa é a continuidade, isto é, lista A com o Pedro Faria e todo este trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos 6 anos. 6 anos, exatamente. Ele vai para o terceiro mandato. E cada mandato é de 3 anos. E, por outro lado, a lista B, que é encabeçada pelo João Gomes, um homem bem conhecido também na Póvoa de Varzim, que vem do Sporting de Braga, Primeira Liga, e que quer trazer, digamos que, esses conhecimentos para o Varzim. Portanto, há que agora definir, a nível eleitoral, os sócios terão que fazer isso no próximo fim de semana, próximo sábado, então, ato eleitoral do Varzim, lista A e lista B. João, vamos voltar ao futebol jogado, porque é isso que nos importa agora, para olharmos um pouquinho a Primeira Liga. E tudo isto para chegarmos à conclusão, João, que, afinal de contas, as coisas não estão definidas no futebol. E ontem íamos tendo uma surpresa com o Benfica a tropeçar quase no Estoril, não é? Mas não tropeçou. Foi em busca pelo menos do gol da vitória, foi surpreendido por um Estoril que é o último classificado e que lutava e que continua ainda a lutar, não é? Porque ainda há tal como a segunda Liga, ainda há 4 jogos para serem disputados, neste caso 3, relativamente à Primeira Liga. É um Estoril que tem 26 pontos, portanto lutava ali por algo mais. E quem sabe pelo empate, só que o Benfica é o Benfica jogou tudo neste jogo, nunca se tinha apanhado, digamos que ao longo deste campeonato, e principalmente nesta fase em que quem perder pontos, quem perder 3 pontos, digamos, pode ser a morte do artista, mas o que é facto é que o Benfica conseguiu efetivamente aguentar-se numa segunda parte onde sofreu. O Benfica sofreu muito, aliás o Estoril faz um segundo golo, mas está na posição irregular de fora de jogo, as imagens não deixam dúvidas. O Estoril envia uma bola ao poste logo após esse golo anulado, portanto, esse fora de jogo, os árbitros não gostam que a gente diga golos anulados. Não há golos anulados, não é golo, é falta, portanto é fora de jogo. Esta é a linguagem da arbitragem. E, portanto, Estoril que envia uma bola ao poste, a sorte também não quis nada, e depois o Benfica, aos 92 minutos, numa partida onde já jogava-se tudo, onde muita gente fazia boas contas, mas as contas fazem-se sempre no fim. Portanto,
Benfica como diz o treinador do Benfica, o Rui Vitória, há campeonato até ao fim. Campeonato até ao fim, Rui. Mas não é só ele a dizer, nós já dissemos aqui, claro. As coisas neste pé de igualdade, hoje estás tu amanhã em primeiro e amanhã estou eu em primeiro. Nada é definitivo, as contas são feitas no fim, o trabalho continua, a motivação tem que ser a mesma, a pressão ida em aspas, portanto, é tudo igual. Agora, o campeonato avança, é mais uma jornada. E depois aí fazemos então as devidas contas. No final, é que vamos ver quem ficou em primeiro ou quem não ficou. Nesta altura, como sabes, Benfica lidera com 1 ponto, a mais que o Porto, mas o Porto só joga amanhã. Amanhã, 8 horas, creio que 8 horas. Recebe a vitória do Setúbal. Não é fácil, partindo do princípio que na época passada o Setúbal empatou num Dragão. E o Setúbal também, de certa forma, a precisar de pontos ainda. Claro. Há uma coisa que estamos a ver, é que as equipas que estão lá em baixo estão a conseguir pontinhos, estão a jogar bem. O Feirense, por exemplo, acabou por ganhar ao Vitória de Guimarães. Portanto, estamos a ver os aflitos a fazerem também um pressing final neste final de campeonato, de maneira que também não são favas contadas para os grandes que lá vão jogar, não é? Não é fácil. Hoje a necessidade de pontos, quer de quem luta pelo título, quer de quem quer evitar a descida de divisão, essa necessidade torna os jogos demasiado emotivos, sufocantes, expectativos. A curiosidade aumenta, porque o futebol tem esta componente da curiosidade. Olha, o mais desatento do adepto procura nesta altura do campeonato até ver os jogos todos, ou praticamente todos, ou aqueles que suscitam de facto, têm maior interesse, às vezes colocam as suas vidas de parte, independentemente daquilo que cada um faça, para poder estar em frente à televisão durante os 90 minutos. Até porque depois o resultado final é sempre uma incógnita, não é? O resultado pode funcionar para um lado e para o outro. Pode funcionar para um e para o outro, e há uma outra coisa, é que os jogos só acabam quando o árbitro determina o fim dos jogos. Porque há muita boa gente que pensa que ainda falta muito tempo e por aí fora. Não. As coisas têm um timing certo e quando devem acabar, acabam. Portanto, não há que criar aqui falsas expectativas. O campeonato continua, a jornada está a decorrer, portanto, a esta hora, como sabes, está a decorrer. O Sporting ainda vai jogar e, portanto, o Sporting ainda está na luta. Até o próprio, repara, é difícil, naturalmente, porque Benfica, Porto e Sporting, digamos que não estão a dormir. Mas o Braga ainda tem uma palavrinha a dizer. O Braga ainda está lá, digamos que ainda chateia. E porquê é que eu digo isto? Porque no ano em que o Boa Vista foi campeão, os grandes estiveram distraídos. Os grandes estiveram completamente distraídos. E quando deram por ela, viram um Boa Vista lá em cima. E no final do campeonato, o que é que aconteceu? Juntando aos 3 grandes, aparece um 5º vencedor do campeonato. Já tínhamos os 3 grandes, o Belenenses, na época longínqua de 1939, e depois aparece o Boa Vista. E, portanto, é preciso não nos esquecermos disto. Se bem que é muito difícil, estamos a falar no Braga, no caso do Braga, é muito difícil um Braga, nesta altura, chegar lá, porque mas, de qualquer forma, o Porto não está a dormir, nem o Benfica, e muito menos o Sport. A luta pelo 3º lugar, pelo 2º lugar, está tudo ainda muito, muito em aberto e é emotivo até ao final do campeonato. Porque, efetivamente, se qualquer um deles pode ainda ganhar esta Primeira Liga, o 2º lugar pode estar ao alcance do Sporting, mas, por outro lado, o Sporting pode estar ao alcance do Sporting de Braga. Tudo isto ainda até ao final está uma incógnita, claro, não é? daí aquilo que eu digo. Há campeonato até ao final. Campeonato até ao fim, essa emoção jornada após jornada, jogo após jogo, sobretudo aqueles jogos onde se vão definindo lugares em termos de tabela classificativa, porque, repara, na próxima época, face ao nosso ranking em termos europeus, só o primeiro classificado, só o campeão, é que tem acesso à Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões para o ano vai dar muito mais dinheiro. E não estamos a falar de trocos. Estamos a falar de muito mais dinheiro. Só para teres uma ideia, uma vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões vale quase 3 milhões de euros. Uma vitória, quase 3 milhões de euros. É efetivamente muito dinheiro. Só a participação de um clube nessa fase de grupos são 15 milhões de euros. Se nos dissermos, mas para clubes grandes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City e tal, isso não é nada. Não é nada, não, mas para o nosso dinheiro é efetivamente muito dinheiro. E nós temos que fazer contas
digamos que, à nossa realidade. Ora, aí está. João, vamos marcar encontro então para... De hoje a 8. De hoje a 8, e já com resultados também das eleições de Varzim, não é? Exatamente. Vamos ver como é que vai decorrer então esse debate eleitoral, e nós, aqui na nossa Litoral TV, vamos naturalmente também estar atentos, isto porque ao longo da semana, enfim, sobretudo a lista A, e já começou, vai andar pelos clubes dos 6 bairros, portanto, clubes representativos dos 6 bairros da Póvoa. A fazer campanha eleitoral. É fazer campanha eleitoral, aquelas sessões de esclarecimento, e não parece isso é uma forma de dar a conhecer, de mostrar todo o seu programa, as suas intenções por parte da lista A. Quanto à lista B, eu penso que não irá estar também desatenta. Num ou noutro dia irá digamos que, aparecer por aí e dando a conhecer também as suas linhas principais. Muito bem, muito obrigado, João. Nós chegamos assim ao final desta nossa edição da Bancada Litoral e prometemos voltar naturalmente de hoje a 8 dias. Tenha a continuação de um ótimo dia com a Norte Litoral TV.